E aí pessoal, beleza? Bom, vamos falar um pouco hoje sobre a análise de conteúdo à luz do que Bardhan propõe, tá bom? Então basicamente nós iremos tratar hoje sobre a operacionalização do MaxQDA, falando um pouco sobre as categorizações de dados, beleza? Bom, eu não vou explicar tudo descritivamente, como no vídeo passado, porque eu parto do pressuposto de que vocês já assistiram o vídeo passado, tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é falar com uma linguagem mais técnica acerca da análise de conteúdo e abordar outros recursos aqui que o Max oferece para a gente conseguir desenvolver essa técnica de pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos dois exemplos, dois arquivos aqui que demonstram muito bem as duas formas que são fidedignas para se construir um sistema de decodificação de dados que seja coerente, que tenha sua aplicabilidade consistente na hora que a gente for categorizar os dados da pesquisa, ok? Então vamos lá, esse arquivo que vocês já conhecem, se vocês prestarem atenção aqui no sistema de decodificação de dados, trata-se de um arquivo que já foi apresentado no vídeo passado e diz respeito basicamente à construção do meu artigo para o TCC, da pós-graduação em GPA. Beleza? Então, o que foi feito nesse TCC? Explicando rapidamente. Nós fizemos uma análise bibliográfica, na verdade não é esse não, esse aqui é do Sérgio, esse outro. Paulo Henrique. Aqui, esse aqui. Na verdade, nós fizemos uma análise bibliográfica acerca do que os autores que fomentam a produção científica nacional falam a respeito das fusões e aquisições na educação superior dos últimos 5 anos para cá. E, posteriormente, nós fizemos uma análise dos indicadores financeiros, de alguns indicadores financeiros dos grupos consolidadores da educação superior brasileira. Nós pegamos ali um grupo de 5 grupos consolidadores, que é encabeçado, claro, pela Croton Anhanguera e segue até o último grupo da lista, que é a C Educacional, o grupo C Educacional. Então, nós fizemos o quê? Nós analisamos indicadores financeiros como patrimônio líquido, lucro líquido, EBITDA, margem de lucro e o histórico do movimento de ações na Bolsa de Valores, que compreendem o período dos últimos 5 anos para cá. Então, qual foi o objetivo? O objetivo foi identificar se esse negócio realmente é tão rentável quanto dizem. E a gente chegou à conclusão que é uma coisa que dá mais dinheiro do que cocaína. É muito rentável mesmo. O principal objetivo desse pessoal é operar em escala e tal e ganhar dinheiro. É o que eles querem. E conseguem, tem êxito. Bom, pessoal, então, enfim, foi só uma breve explanação acerca do que o artigo trata. Esse artigo ele foi desenvolvido pelo MaxQDA. E aqui eu utilizei a técnica de análise bibliográfica e bibliométrica. Se vocês pegarem o artigo lá para ler, vocês vão ver que existe uma diferença muito tênue a respeito dos termos, né? Muita gente confunde análise bibliométrica com análise bibliográfica. Na verdade, são duas coisas totalmente diferentes. Enquanto uma tem uma abordagem mais subjetiva, a outra é mais objetiva, porque vai buscar mensurar a bibliografia por meio de categorias. Enquanto a análise bibliográfica ela procura o sentido, ela procura as concepções, ela procura as construções teóricas a respeito de determinado objeto de análise. Mas, enfim, isso fica para depois. Primeiro aqui, pessoal, a gente vai falar de análise de conteúdo à luz do que Bardhan fala. Então, Bardhan ela basicamente traz que a análise de conteúdo pode ser feita de diversas maneiras e ela fala especialmente da construção do sistema de decodificação de dados, porque é por meio deste sistema de decodificação de dados que será possível todo o embasamento do restante da análise. Se você não tem um instrumento de decodificação de dados fidedigno, você consequentemente também não terá fidedignidade na sua pesquisa. Então é importante que a gente entenda como se constrói esse sistema de decodificação de dados para a gente conseguir dar um suporte que é necessário na nossa análise de conteúdo. Beleza? Eu tenho aqui 2 exemplos. Eu abri o meu artigo aqui sobre FA e abri o doutorado do Sérgio também. Ambos foram feitos por meio de análise de conteúdo, sendo que nós tivemos primeiro 2 formas de se construir o sistema de decodificação de dados. Eu vou começar falando da primeira e depois eu vou falar da segunda. Por quê? Porque eu identifiquei que a Priscila
ela vai precisar construir o sistema de decodificação de dados dela pela forma inversa, que foi a forma como eu construí também para o meu TCC. Já o professor Sérgio construiu de uma outra forma, e a gente vai explicar o que é. Paulo, qual está mais certo, qual está menos certo? Pessoal, as duas elas são preconizadas por Bardan. Então, ela quando foi discorrer acerca da análise de conteúdo e acerca do instrumento de decodificação, ela entendeu, pela prática de pesquisa dela e tudo mais, que essas duas formas eram fidedignas da mesma maneira, que poderiam ser replicadas aí na construção de outras pesquisas de diversas abordagens, dentre elas a abordagem qualitativa, tá bom? Que implica basicamente, conclusivamente na análise de conteúdo. Mas enfim, vamos lá então. Vocês conhecem esse arquivo aqui, né? No vídeo passado a gente só construiu essa categoria e essa, né, conceito e garantia de FA, mas aqui vocês vão ver que já está totalmente desmembrado. Ó. Essas categorias elas foram construídas da maneira inversa, tá bom? Enquanto que esse aqui foi construído da maneira que a gente tem como normal, né? Não foi de trás para frente. Vou começar um pouco falando do professor Sérgio, então. Essa pesquisa dele fez parte da tese do doutorado e a gente quis investigar basicamente como é que se dão as redes de aprendizagem e qual é o efeito dessas redes de aprendizagem na vida de membros de empreendimentos econômicos sociais, né? Os EES. E aí a gente fez uma pesquisa bem robusta. Eu devo dizer que para uma pesquisa de abordagem qualitativa, utilizando como técnica de análise de dados a análise de conteúdo, foi uma pesquisa muito robusta, porque nós fizemos 34 entrevistas e visitamos 5 empreendimentos econômicos solidários, ou seja, nós esgotamos o fenômeno investigado de toda forma para a gente conseguir ter uma pesquisa realmente com uma robustez que chamasse atenção e que fizesse jus a uma tese de doutorado, né? Bom, o que foi que nós fizemos? O Sérgio, quando ele foi delimitar o sistema de decodificação de dados dele, deixa eu fechar essas duas janelas. Pessoal, eu vou bem um pouco mais rápido na operacionalização de alguns recursos aqui, porque essas operacionalizações elas já foram descritas de maneira muito mais atenciosa no vídeo passado. Então, se alguém sentir dificuldade em relação a como se opera alguns recursos nesse vídeo, tem que voltar no vídeo anterior, tá bom? Pra gente ganhar tempo. Até porque esse vídeo ele deve ser um pouco maior do que o outro. Então vamos lá. O que foi que o Sérgio fez? O Sérgio não acordou um belo dia e falou assim: eu tenho que construir meu sistema de decodificação de dados. Eu acho que eu vou começar falando sobre processos de aprendizagem. Depois eu vou falar sobre estruturas de aprendizagem. Depois eu vou falar sobre os atores e depois eu vou falar sobre os vetores, né? Então, processos de aprendizagem, eu vou começar falando sobre trilhas de aprendizagem, depois eu vou falar sobre o quê? Programas, políticas e tal. Isso tudo, pessoal, não saiu da cabeça dele. Até porque, se tratando de pesquisa acadêmica em empreendimentos econômicos solidários, muito embora ele já tivesse tido outras experiências em nível de consultoria, nesse tipo de contexto, ele não tinha experiência em pesquisa em empreendimentos econômicos solidários. Então ele não tinha uma instrumentalização técnica e científica para se construir um sistema de decodificação de dados somente pelas concepções dele. Então o que ele precisou fazer? Ele precisou procurar na bibliografia aspectos que o remetessem à análise do objeto que ele estava buscando investigar. Então tudo isso aqui, todo esse sistema de decodificação de dados, ele foi construído a partir de um referencial bibliográfico que tratava sobre o tema. Tá bom? Basicamente, referenciais bibliográficos que tratassem acerca de aprendizagem, acerca de redes sociais, isso tudo voltado para empreendimentos econômicos solidários. No pré-projeto dele tem como foi que ele construiu, da onde foi que ele tirou, inclusive essa parte dos vetores aqui foi uma outra parte de uma outra bibliografia que ele incorporou a esse outro sistema aqui e adaptou conforme a realidade da nossa pesquisa. Se vocês tiverem curiosidade para saber como foi que ele construiu, dá uma lida no pré-projeto dele lá, que com certeza tem. Eu me lembro que ele descreveu. Então, basicamente, o que ele fez? Utilizando a primeira forma de uma construção de um sistema de decodificação de dados fidedigno. Ele pegou um sistema de decodificação de dados que a bibliografia já preconizava e ele adaptou esse sistema de decodificação de dados, o validando e o adequando a um contexto diferente, que era o contexto da pesquisa que a gente ia desenvolver. Tá certo? Essa é a primeira forma. Por quê?
Bardan diz que esse sistema de decodificação de dados ele precisa ser embasado, porque senão ele não sustenta a nossa análise de conteúdo. Então, em primeiro momento, o que a gente precisa fazer? Antes mesmo da gente ir a campo, e isso nesse modelo, tá, pessoal? Se tem alguém que foi a campo e não delimitou esse sistema de construção de dados, não tem problema algum. Então, vamos voltar. Basicamente, o que é que deve acontecer? A partir de uma leitura, de uma análise bibliográfica de produções que discorrem acerca de um tema que seja parecido com o nosso, ou até mesmo do mesmo tema, é interessante a gente delimitar categorias que possam ser objetos de análise, tá certo? Isso embasado teoricamente, bibliograficamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo exemplo, ele trata de uma maneira invertida, tá certo? E foi a maneira que eu fiz. Lembrando mais uma vez, não quer dizer que o primeiro está certo e esse segundo está errado, que esse segundo está certo e o primeiro está errado, não. Não é isso. Geralmente, o perfil do pesquisador sul-americano ele é muito mais conservador do que o perfil de um pesquisador europeu ou norte-americano. Então, eles preferem o primeiro modelo, né, de você embasar o sistema de decodificação de dados teoricamente, e a partir daí você construir um sistema de decodificação que sustente a sua análise de dados. Porém, nós temos um outro sistema, um outro modelo que também é amplamente utilizado, não tanto quanto o primeiro, mas ele é utilizado. Se no primeiro modelo nós analisamos a bibliografia e identificamos ali na bibliografia possíveis modelos ou possíveis aspectos que possam construir um sistema de decodificação, nesse segundo modelo a gente vai analisar o produto que a gente tem por meio da aplicação do instrumento de geração de dados. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que nós adotamos o instrumento de geração de dados, a aplicação de roteiro de entrevista, como foi aqui o caso. O Sérgio poderia muito bem ou já levar esse modelo construído, né, esse modelo de decodificação de dados construído, que foi o que fez, como podia também analisar entrevista por entrevista e a partir do registro da incidência de determinados conteúdos, ele construiu o modelo dele, né? Isso quer dizer que existem duas formas da construção do modelo de decodificação de dados. A primeira é mais fácil, né, mais tranquila, porque você vai na bibliografia e já vai para campo com o instrumento construído, mas existe a segunda também, que ele poderia, sem estar em mãos do instrumento de decodificação de dados, ele poderia vir aqui em entrevista por entrevista, ler a entrevista e analisar e identificar algumas características que fossem mais comuns ali entre todos os discursos que foram analisados. Tudo isso poderia acontecer. E foi o que eu fiz no meu TCC. Aqui o que eu fiz? Eu não tinha um instrumento de decodificação de dados. Não tinha. Por quê? Porque a construção teórica acerca do fenômeno das fusões e aquisições na educação superior brasileira, ela ainda é incipiente. Então, embora tivesse pesquisado, né, na bibliografia, eu não consegui identificar um modelo que categorizasse o fenômeno das fusões e aquisições na educação superior. O que eu precisei fazer? Por conta da ausência de um modelo como esse, eu precisei ler os artigos que foram analisados e identificar nesses artigos a incidência de determinado conteúdo para eu conseguir relatá-lo aqui no sistema de decodificação de dados. Basicamente, o que eu fiz? Eu adotei como critério o critério de maior incidência e aí conforme determinado aspecto aparecesse em determinados estudos, eu contava e via qual era o grau de incidência que o surgimento desse aspecto teria. Dependendo do surgimento desse aspecto, eu faria com que ele compusesse o sistema de decodificação de dados que está descrito aqui, tá bom? No primeiro momento, a gente vai para campo com o sistema de decodificação de dados pronto, que foi o caso do TCC do Sérgio. TCC não, da tese de doutorado do Sérgio, né? No segundo caso, nós vamos para o campo sem ter o sistema de decodificação de dados construído, que foi o meu caso, tá bom? Muito provavelmente você, Priscila, como o seu tema ele é um tema que é relativamente novo, não acredito que tenha tantas produções científicas assim acerca disso, você deve ter ido para campo sem o sistema de decodificação de dados construído. Isso não é um problema. O que deve ser feito agora é uma análise das entrevistas e você verificar a incidência de determinados aspectos que
que compõem ali as entrevistas que você fez, para você compor seu sistema de decodificação de dados, tá certo? Esse primeiro vídeo, ele trata basicamente a respeito de como é que se constrói o sistema de decodificação de dados, tá bom? O vídeo passado a gente mostrou como é que se constrói um sistema de decodificação de dados operando o MaxQDA. Aqui a gente está falando de teoria, a respeito de como se faz, né? Porque é importante a gente, quando for operacionalizar o Max, a gente já ter todos esses conceitos, todas essas concepções já bem esclarecidas na nossa cabeça, para que a gente não peque lá na análise de conteúdo. Tá legal? Eu vou finalizar esse vídeo e a gente vai fazer um outro falando a respeito de como é que foi feita a análise de conteúdo aqui na tese de doutorado do Sérgio, até para a Priscila e os demais poderem entender aí como é que se faz, como é que se opera isso no MaxQDA, tá bom? Um abraço.